Elivaldo Barbosa, boa tarde para você. Olá, Joelson, mais uma vez boa tarde para você que nos acompanha. Daqui a pouco nós vamos trazer aqui informações sobre a repercussão em relação ao caso dos municípios, os municípios piauienses que podem desaparecer em função da proposta do governo federal. Mas nós vamos falar desse assunto daqui a pouco. Antes eu quero conversar, Elivaldo, com o nosso convidado, que é o secretário de governo, secretário Fernando Said. Secretário, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Prazer. Boa tarde, secretário Fernando Said. Elivaldo foi para um pit stop rápido ali. Um pit stop. Vou trocar o microfone, Elivaldo Barbosa. Bom, mas eu quero aproveitar a presença do senhor aqui, secretário, para a gente começar essa conversa falando sobre a situação desses aguapés que nós mostramos agora há pouco. A prefeitura está com um trabalho para tentar remover esses aguapés. Esse é um papel que a prefeitura pode resolver? A prefeitura tem, ano a ano, né? Porque esse é um fenômeno que se repete todo ano. Qual é o grande problema disso? O rio Puti, quando chega nesse período, ele praticamente funciona como uma lagoa, um lago. Suas águas ficam praticamente paradas, né? Por quê? Porque a água do rio Parnaíba, que é mais forte, mais veloz, ela barra a água do Puti. Daí proliferam esses aguapés, dada a incidência de matéria orgânica de grande volume que a gente tem nas águas do Puti. Por quê? Porque nós temos, como já é de conhecimento de todo mundo, e isso não é só em Teresina, é no Brasil todo, uma baixa capacidade de saneamento. Então, muitos dejetos ainda são jogados no rio Puti. E aí proliferam os aguapés. Se nós tivéssemos uma quantidade razoável, diante da proporção de água que nós temos no Puti, tivéssemos uma quantidade razoável de aguapés, isso seria até benéfico. Porque os aguapés são benéficos à medida em que filtram a água. Eles tiram esse alimento dessa matéria orgânica, né, e filtram a água. Só que os aguapés proliferam rapidamente, de maneira intensa, e cobrem todo o espelho da água do Puti. E aí a troca de oxigênio da água fica prejudicada. Isso, agora, fica prejudicada. Em relação a prefeitura, Júlio, ela tem... A única alternativa que nós temos momentaneamente é de fazer a retirada desses aguapés. A Secretaria do Meio Ambiente tem trabalhado intensamente, o secretário Olavo tem se esforçado muito nesse sentido. Mas é como se diz, é enxugar gelo. Você tira hoje, amanhã ela prolifera novamente. Então é torcer para que alguma chuva venha, né, e que nos ajude a limpar um pouco o espelho de água. Agora, o saneamento é uma coisa que a prefeitura tem que fiscalizar? Por que está acontecendo tanta sujeira? Não, é porque nós temos uma baixa capacidade de saneamento ainda na cidade. Ao longo dos anos, a AGESPISA, e eu fui um dos ardentes com relação a isso, trabalhou muito pouco no aspecto de saneamento em nossa cidade. Se nós pegarmos o Brasil como um todo hoje, o mais grave problema que nós enfrentamos nas cidades brasileiras, de pequena, médio e grande porte, é falta de saneamento. O esgoto sanitário. Esgoto sanitário. E nós temos ainda pouco aqui. Para você ter uma ideia, essa empresa que está hoje à frente, tá certo, do saneamento e do fornecimento de água de Teresina, nós aumentamos o nosso saneamento. Quando era a GESPISA, nós estávamos aí com 16%, 17%. Hoje estamos em 30 e poucos por cento. Mas ainda tem muitos dejetos que são jogados. Há um plano, a prefeitura sempre teve um plano que deve ser realizado pela empresa concessionária. Na época, antigamente, era a GESPISA nunca fez isso, nunca cumpriu isso. E agora esperamos que essa nova empresa, que é a Águas de Teresina, possa efetivamente cumprir, e ela vem cumprindo nesta etapa inicial, que é este momento que ela se encontra. Já temos avançado muito. Bom, pois não, Elivaldo Barbosa. Secretário, a semana projetou a gestão atual da Prefeitura de Teresina com um prêmio na área de educação. Como é que o senhor analisa aí essa conjuntura favorável à educação do município, inclusive com reconhecimento de instituição de âmbito nacional? Primeiro, como teresinense, com muito orgulho. Eu acho que educação é algo primordial para qualquer civilização, para qualquer povo, para qualquer sociedade. Eu acho que o investimento que nós fazemos em educação, bem como também na saúde e em vários outros aspectos, mas em educação, que é, vamos dizer assim, um instrumento transformador de qualquer fenômeno relacionado ao aspecto humano, para mim, como teresinense, é muito orgulho. Nós somos uma capital economicamente pobre, socialmente com muitas dificuldades, e somos a primeira do país. Isso não é pouca coisa. E mais, que é o que nos levou a esse prêmio, com o custo que é o segundo menor do país. Que é o segundo menor. Ou seja, o investimento que nós fazemos no aluno é o segundo menor com o melhor resultado.
Então, isto para nós, teresinenses, tem que ser orgulho, tem que nos motivar, nos fazer crescer, né? O nosso, vamos dizer assim, o nosso carinho, a nossa afeição por quem trabalha verdadeiramente pela educação da cidade de Teresina. E, por outro lado, como parte da gestão pública, isso me dá muita satisfação, porque eu acompanho, eu ajudo no que eu posso, mas acompanho muito mais o esforço do secretário Kleber Montezuma, dos professores, dos diretores, para que nós consigamos esses resultados. Então, isso para nós é muito bacana. Bom, e aí isso gera certamente algum tipo de compromisso de investimento futuro, de como é que isso deve andar. Isso pode ser melhorado. Nós ainda não conseguimos, por exemplo, alguns patamares como os do estado do Ceará. Como é que isso pode, que passos podem ser dados nessa direção? No aspecto da educação, nós estamos além do Ceará. Nós só perdemos para o Ceará e podemos nos comparar ali à cidade de Sobral, que há também uma perfeita, como aqui em Teresina, como no estado do Piauí, a gente pode só citar Cocal dos Alves, que também foi premiado, e vale aqui os parabéns, as felicitações para a gestão de Cocal dos Alves, cidade de Oeiras, que tem belíssimos resultados no INDEB também, né? No Ceará nós estamos além das cidades do Ceará, exceção de Sobral. Agora, isso nos traz mais responsabilidade. Tanto é assim, Joelso e Elivaldo, que nós vamos ter agora a aplicação aqui em Teresina, e já estamos trabalhando para iniciar isso, das escolas em tempo integral, certo? Com os padrões que a gente pode até dizer dos Estados Unidos, aquelas escolas que você tem ginásio interno, você tem anfiteatro, você tem biblioteca, e que as pessoas, os alunos, passam lá o dia inteiro, né? Então, essas escolas vão chegar a Teresina. É um compromisso daquilo que já está feito, projeto aprovado, recursos sendo viabilizados, para que nós possamos deixar isso para as gerações futuras de Teresina. E, sem dúvida nenhuma, há o compromisso agora de cada vez mais melhorarmos a qualidade da educação em Teresina. Secretário, a última vez que eu esteve aqui, eu lembro bem, que nós fizemos essa mesma pergunta sobre a possibilidade do senhor ser o escolhido pelo prefeito Firmino Filho, pelo PSDB, para ser o candidato do bloco que dá sustentação hoje à Prefeitura de Teresina, na sucessão do prefeito Firmino Filho. O senhor rechaçou total, descartou total possibilidade. De lá para cá, o que a gente percebe? Que o seu nome saiu de uma possibilidade muito remota, muito periférica, para o nome hoje colocado no centro da sucessão do prefeito Firmino Filho. E agora? É natural que isso aconteça, primeiro, pelas relações que eu tenho dentro da Prefeitura de Teresina, pelo nível de trabalho que eu exerço e que já exerci, agora principalmente na função de secretário de governo. Então é natural que isso viesse a acontecer também, porque eu já fui vereador, minhas relações pessoais de amizade com o prefeito Firmino Filho, minhas relações com todo o corpo da Prefeitura de Teresina, com os secretários. Mas não estou candidato, não sou candidato, não serei candidato, não é minha pretensão. Sei que alguns amigos, inclusive, interagem na internet, produzem memes, colocam mensagens, né? Embora eu peça, moço, pare com isso, não é minha intenção, não tenho... Algumas pessoas tentam e prolifera, né, em alguns aspectos do campo político, a menção ao meu nome. Mas não é o meu desejo, não é a minha pretensão, como já disse, não sou candidato. Eu estava aqui até comentando ainda há pouco com um colega, que eu vi ontem, aliás, vi hoje pela manhã, um processo de condenação ao ex-prefeito Silvio Mendes. Sim. Né? E aí eu pergunto, tem maior exemplo do que Silvio Mendes como gestor? Pela honestidade, pelo princípio devotado ao interesse público, um homem, vamos dizer assim, desprovido de grandes vaidades, e devotado enquanto prefeito, enquanto homem público, à causa pública. E aí é condenado. E aí eu digo sempre o seguinte, disse para ele hoje, pela manhã, doutor Silvio Mendes, que acontece, isso é natural, a interpretação da lei, tá certo? Hoje no Brasil, ela é feita de diversas formas. Então, a decisão judicial, ela não é que deva, vamos dizer assim, ser cumprida ou não seja discutida. Ela é para ser discutida, sim. Ela é para ser respeitada, mas ela é para ser discutida. E é por isso que tem primeira instância, segunda instância e instâncias superiores. Porque as interpretações e a aplicação da lei, ela varia, né? De juiz para juiz, de ministro para ministro, de desembargador para desembargador, ou seja, daquele que está, do magistrado que está interpretando a causa, a lei e a aplicação dela. Então, nesses casos, às vezes, isso, e aí eu concordo com o doutor Silvio Mendes, é mais uma forma de lhe dizer assim, moço, você tem todo, assim,
toda a característica de bem servir, de querer fazer as coisas direito. E aí acontecem essas coisas como aconteceram com o doutor Silvio Mendes. Eu sou advogado, Então, já é mais acostumado com isso. Não, e acho que hoje o enfrentamento que você tem que fazer, ele permeia vários aspectos. Né? E é também fruto da transição que nós estamos vivendo. E acho que o Ministério Público, a Justiça, os órgãos de controle, têm que fazer isso mesmo, tem que buscar. Mas o que eu estou mostrando é que, às vezes, se exacerba, né, em determinados procedimentos, em detrimento de manifestamente promover alguém que faz o bem e que tenta fazer bem feito, como é o caso do doutor Silvio Mendes, que é uma das pessoas que, eventualmente, poderão vir a ser candidatos pela atual gestão. Então, vou acionar a Lídia Brito, porque a Lídia Brito tem informações a respeito dessa lista, a lista dos possíveis candidatos da Prefeitura de Teresina com o apoio do prefeito Silvio Mendes. Lídia Brito, boa tarde para você, direto do Cidade Verde. Deixa eu só antecipar aqui a Lídia, dar aqui uma lista também minha, professor Charles Silveira, Luciano Filho, Washington Bonfim, Kleber Montezuma, Samuel Silveira, Evandro Filho e pessoas que podem estar fora do espectro. Bote o seu nome também. Pode ser o nome também. Não, mas eu não serei candidato. Se tem uma coisa que está na lista, que está na minha convicção hoje, é que eu não tenho essa pretensão. Depois o prefeito risca, mas bote o nome na lista. Bote o nome aí. Deixa eu falar com Lídia Brito no cidadeverde.com, ela vai trazer mais informações, porque parece que essa lista já tem uma quantidade, né, Lídia? E está se afunilando aí. Boa tarde. Olá, Joel, Selivaldo, secretário, uma boa tarde a todos que nos assistem. Olha, Joelson, tem repercutido na base do prefeito Firmino Filho o lançamento das candidaturas da oposição. E hoje nós conversamos com o presidente do Progressistas aqui no estado, o deputado Júlio Arcoverde, que fala aí dessa expectativa com relação ao lançamento do candidato que vai representar o grupo do prefeito Firmino Filho. E segundo o Júlio Arcoverde, aquela declaração que o prefeito Firmino deu de que a lista teria 10 nomes, segundo o Júlio Arcoverde, essa situação já estaria mudada, né? O deputado avalia que está se afunilando e que apenas 5 nomes estão nesse momento na mesa de discussão do grupo representado pelo Progressistas e pelo PSDB e entre os nomes que estão aí, segundo o Júlio Arcoverde, entra do secretário de governo, Fernando Said. Vamos acompanhar. Eu acho que hoje nós temos aí uns 5 nomes, são técnicos, todos bem avaliados. O professor Charles tem um grande trabalho na prefeitura, o Washington Bonfim, essa bandeira da educação muito firme do professor Kleber. Nós temos aí o Fernando, que ele é uma origem dentro do PSDB, hoje secretário de comunicação. Então nós temos pessoas que o Firmino tem muita sorte. A pessoa que é aliada do prefeito não pode pressioná-lo na questão de tempo. O tempo é o dele, ele sabe o melhor tempo. Nós, como aliados, nós progressistas, nunca chegaremos para ele falando de data, de tempo. O Progressistas mantém aí o nome de Washington Bonfim, né, o nome do partido que entra nessa lista que está com o prefeito Firmino Filho, e o partido, segundo Júlio Arcoverde, tem acompanhado essas discussões nos bastidores e conversando ali depois da entrevista, o deputado chegou a afirmar que acredita que nesse momento o prefeito Firmino Filho já tem esse nome, já definiu quem será o candidato. Agora eu pergunto para o secretário Fernando Said se ele acredita que o prefeito Firmino Filho de fato já tem esse nome, como disse Júlio Arcoverde. Não, eu penso que não. Porque nas últimas conversas que eu tive com o prefeito, ele me transpareceu ainda com a mesma posição de anteriormente, de dias atrás, que é de continuar promovendo algumas pesquisas, algumas avaliações, para chegar ao denominador de qual é o perfil que a cidade precisa, qual é o nome verdadeiramente que nós vamos lançar para candidato. Dentre esses nomes, com certeza, são essas que foram declinadas ainda há pouco por mim e pelo próprio presidente do PP, o deputado Júlio Arcoverde. Mas eu não acho que haja nenhum nome ainda definido. A novidade da semana, secretário, foi o lançamento agora da pré-candidato, só convergiu para apenas um, do PT. E foi a escolha, recaiu sobre o deputado Fábio Novo. Como é que o senhor reage a essa pré-candidatura?
Com alegria, porque eu acho que quanto mais nomes nós tivermos à disposição do povo de Teresina, melhor para a cidade. Eu acho que esse confronto de ideias, esse diálogo político, mantido com respeito e objetivamente visando apresentar proposições, propostas para a cidade de Teresina é sempre benéfico. E o deputado Fábio Novo é uma pessoa jovem, mas maduro nas ideias, uma pessoa que tem o calibre perfeito do PT para representar o partido. Dizem que ele tem até um certo trânsito, né, com o Palácio da Cidade, no sentido de diálogo mais Joel, fácil. eu vejo muita gente falar isso, porque a gente ainda Origem guarda... tucana também. Mas eu vejo muita gente falar isso, porque a gente acredito que é porque a gente ainda guarda a história daquelas grandes divergências políticas do passado, a dicotomia da disputa partidária na disputa eleitoral. Não se concebe mais hoje fazer política sem um diálogo permanente, seja inclusive com aquelas pessoas que são adversárias de suas ideias, de sua linha ideológica. Então, não vejo nada demais do deputado Fábio Novo, do deputado Assis Carvalho, de outras figuras do PT, do próprio vereador Dudu, como vereador do PT, criticar a gestão e também cobrar e buscar diálogo para reverter isso em favor da cidade. Eu acho que isso é natural. E aí as pessoas usam disso, quando vem uma determinada aproximação mais civilizada do ponto político, como uma coisa de dizer, não, está aderindo. Não, não é isso. É porque eu acho que o interesse coletivo, o interesse comum, o interesse público deve prevalecer em quem está exercendo um cargo ou uma função pública. Eu estava fazendo uma projeção com o Elivaldo Barbosa e o Fernando Rocha sobre as candidaturas. Nós temos 5 pré-candidatos lançados na Prefeitura de Teresina e teremos pelo menos 10 candidatos. Por que os 5 já estão lançados? São Georgiano Neto, Fábio Abreu, Silas Freire, tem Doutor Pessoa e Fábio Novo. E aí tem outros partidos, como o Novo, que já vai ter candidato, já está definindo entre 2 nomes, PSOL, PSTU, PCO e PSDB. Vocês estão fazendo parte de um grupo de 5 partidos aí, que tem menos competitividade, e por isso historicamente tem tido menos competitividade, e a exceção, claro, do PSDB, que é sempre muitíssimo competitivo, aliás, vencedor nas últimas eleições. Essa estratégia de demorar a lançar candidaturas é um erro? É um acerto? É porque é assim mesmo? Ou é porque não tem opção? Nós estamos levando até onde dá? Como é que está? Não, na verdade é uma estratégia. É uma estratégia. Veja bem, o Flamengo é o primeiro lugar no Campeonato Brasileiro. O Elivaldo hoje vai torcer pelo Vasco. O gigante. Dar um revés no Palmeiras. Eu também vou torcer pelo Vasco, eu sou flamenguista. Gigante da colina. Mas, veja bem, o Flamengo é o primeiro lugar, não é? O Flamengo é que tem que olhar os seus adversários para colocar o time em campo. E não colocar o time em campo para que seus adversários o observem e vá para a disputa. Veja, nós temos uma gestão em Teresina absolutamente segura, realizadora. Esta, para mim, e para muita gente que eu já tenho escutado, é a maior gestão pública da cidade de Teresina nos últimos tempos. É essa do prefeito Firmino Filho. Melhor do que qualquer outra que já tenha sido feita nos últimos anos, na minha opinião. É a mais realizadora, é a que mais obras tem feito, é a que mais tem conquistado resultados positivos. Com muitas dificuldades, num período da maior crise do país. Dificuldades, então, inclusive, com alguns projetos que são cruciais, como a integração, por exemplo. Exatamente, que mexe com tudo, que não é fácil de ser aplicado e realizado numa mesma gestão. É algo que vai ainda evoluir para outras gestões. Mas, enfim, ora, se a gestão está assim, se a gestão tem todo vamos dizer assim, esse contexto de realização, de sucesso, um alto índice de aprovação, nós temos que continuar trabalhando a gestão. Não tem por que nós estarmos discutindo a política no ano que não é o ano eleitoral. E não tem por que a gente estar colocando o candidato à frente dos interesses da gestão. A gestão vai ser discutida na campanha e vai ser muito difícil dizer alguma coisa dela. Do ponto de vista da disputa eleitoral, os nossos adversários vão querer olhar para onde? Vão dizer o quê de uma gestão como a nossa? Então, é preciso a gente avaliar isso politicamente. Então, nós temos a nossa estratégia, ela vai ser mantida, correspondendo aos interesses do nosso partido e dos nossos aliados. Tá certo. Quero agradecer ao senhor, secretário. Muito obrigado por ter vindo, secretário de Governo da Prefeitura Municipal de Teresina. Fernando Said, obrigado. Elivaldo, você continua conosco, porque daqui a pouco... E guarde meu lugar aí, né? Porque quando terminar essa gestão da Prefeitura, eu vou estar me aposentando da Universidade Federal, que já estou chegando em tempo de aposentadoria. Quem sabe eu não queira voltar aqui para os braços
da minha origem, que é a antiga TV Pioneira, hoje TV muito Cidade bem. Verde. Lembrei, Esse aqui é o caminho. Esse aqui é meu plano. Eu pensei que fosse o guarda lugar lá do Palácio da Cidade. Aqui, Como convidado. tá certo. Fazendo Como convidado, análise. como prefeito. Fazendo Tá análise. bom, então.